Olá, eu me chamo Neto Machado e este é o seu canal de leitura bíblica. Se você ainda não leu a Bíblia hoje, venha comigo. Livro de Êxodo, capítulo de número 10. Depois, disse o Senhor a Moisés: Entra, Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos a teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que nos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes o que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havendo de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhe disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isto é o que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem ervas do campo,
em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estenda a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás a nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Vai-te de mim e guarda-te que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Essa passagem é interessante, porque Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. E aqueles gafanhotos, eles vêm e acabam com tudo. O que sobrou da saraiva, os gafanhotos vêm e acabam com tudo. Mesmo assim, o Senhor endurece o coração de Faraó. E Faraó não deixa o povo ir. Daí vem mais a praga das trevas. E Faraó e ainda querendo estar por cima da briga. Aí Faraó ainda diz assim, ó: Vai-te daqui e no dia em que vires o meu rosto morrerás. Ainda bota. Não sabendo ele que o Deus de Moisés é o Deus Todo-Poderoso, que manda no céu, nos céus e na terra. Interessante como Faraó se achava grande, né? Mas diante de Deus era pequenininho. Moisés, Deus colocou por Deus sobre Faraó. Olha que interessante. Como vale a pena se humilhar diante da presença de Deus. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena se colocar, se prostrar diante de Deus, porque é o Deus que exalta e é o Deus também que humilha. Então,
Que Deus nos abençoe grandemente. Obrigado pela sua atenção. E não se esqueça de se inscrever neste canal, de curtir, compartilhar, ativar o sininho para que receba as notificações. E até a próxima.